Primeira Epístola de João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o governou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Versículo 4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nosso tema deste ano é sobre a tua palavra. O desejo nosso é que nós possamos ser despertados nesse sentido do viver pela fé. Nós falamos muito em fé, em viver pela fé, mas muitas vezes, quando somos provados, somos reprovados, porque nós não nos fortalecemos, nós não entregamos, nós não confiamos no Senhor como deveríamos. Para fortalecer a nossa confiança, nós encontramos na Bíblia diversas passagens que falam sobre esta entrega, né? São testemunhos, e quando nós lemos um testemunho, não é para ficar admirado e falar: nossa, que pessoa importante, como foi grande aquele homem. É para nós olharmos e dizer: olha, como Deus agiu na vida daquela família, daquele homem, como Deus despertou a fé naqueles discípulos, também Deus pode fazer na minha vida, despertar esta fé na minha vida, porque eles não eram melhores e nem piores, né? São homens, mulheres, como cada um de nós, e nós podemos assim confiar. Nossa mensagem do boletim fala sobre na dúvida, e ela exalta esses benefícios da fé. A fé proporciona descanso, a fé eleva a nossa confiança, a fé é um porto seguro de salvação, a fé é garantia da vitória. Como nós lemos aqui, aquele que crê vence o mundo. E aqui temos algumas passagens desses testemunhos que acabamos de citar, alguns destes, como por exemplo, quando Jairo recebe a notícia da morte de sua filha, como ele é consolado por Jesus. Ele é consolado pelas palavras: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando um pai de um menino endemoniado pergunta a Jesus se ele pode ser curado, o que Jesus responde? Se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Nosso desafio então, irmãos, é realmente sobre a palavra de Deus, lançar as redes, como nós estudamos no domingo à noite passado, quando Pedro lança as redes dizendo: olha, não é lugar de se pescar, não é hora de se pescar, nós já passamos a noite inteira, já lavamos as redes, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Como na passagem onde Pedro anda sobre as águas, né? Ele diz: se você me chamar, né? Se o Senhor me chamar, eu vou até ti. E o Senhor Jesus chama, e ele, pela fé, anda sobre as águas. Quais são os nossos desafios? Os nossos desafios pessoais, os nossos desafios pessoais que também estão sempre ligados à igreja, porque a nossa vida não pode ser departamental, né? Um departamento na casa, um departamento na igreja. Quais são os nossos desafios? Quais são os desafios desta comunidade como igreja? Juntos, nós podemos sim, irmãos, pela fé, crer que sob os nossos olhos, né? Não podemos realizar muita coisa,
Ou tudo vai continuar do mesmo jeito? Mas sob a palavra de Deus, nós podemos trabalhar. E o lançar a fé, né? Alguém pode pensar que lançar a fé, viver pela fé, é simplesmente cruzar os braços e ficar assistindo, né, as bênçãos acontecerem, caírem do céu. Mas não. Pedro teve que lançar as redes, teve que trabalhar. Foi trabalho de Deus enchê-las, mas ele lançou as redes. Pedro teve que caminhar. Ele se lançou no mar. Deus o sustentou para que ele não afundasse. E assim será com cada um de nós, né? Nós precisamos tomar atitudes, tomar e dar alguns passos, confiando que o Senhor Deus vai suprir as nossas necessidades. Então aqui tem uma mensagem, um resumo de uma mensagem do reverendo Hernandes, que tem como tema: não duvide, creia. Vou ler uma parte aqui, diz: a dúvida é inimiga da fé. Aquele que duvida é inconstante como as ondas do mar. A incredulidade agiganta os problemas e apequena Deus. A incredulidade atrai a derrota e afasta a vitória. Pela fé, porém, vencemos o mundo. Não somos chamados a duvidar, mas crer. A dúvida produz tormento, a fé proporciona descanso. A dúvida transtorna a alma, a fé traz bonança. A dúvida nos empurra para a vala da incredulidade, a fé nos eleva às alturas da confiança. A dúvida nos deixa ao sabor das tempestades, a fé nos leva ao porto seguro da salvação. Não duvide, creia. Porque o contrário disso é muito perigoso. Se nós não vivemos sob a tua palavra, sobre a palavra de Deus, nós vamos viver sob o quê? Sobre a nossa incredulidade? Se nós não vivermos sobre a fé vence o mundo. Se nós não vivermos na fé, se nós não tivermos fé, nós vamos ser derrotados pelo mundo. A fé vence o medo. Se não tivermos fé, nós vamos viver amedrontados. Então nós não temos escolha, irmãos. Deus nos chamou para que nós vivêssemos, para que nós confiássemos nele, né? Você não vai para perto de alguém para ficar desconfiando. Nem no relacionamento humano isso não presta, isso não é bom. Quando você se aproxima de alguém, quando você se aproxima de um grupo, de uma igreja, de uma pessoa, de um líder, você vai ali para estar junto dele, para confiar no trabalho dele. Quando nós nos ajuntamos perante Deus, tem que ser muito mais, né? Ninguém vai se aproximar de Deus para ficar desconfiando, ou para não lançar sob a palavra de Deus, para não se lançar diante do caminho que Deus abre, para não responder aquilo que Deus fala. E que deve ser assim então a nossa vida. Deus nos ajude e nós possamos entender que os caminhos de Deus são muito maiores. Ele nos aponta este caminho, mas nós precisamos caminhar nele, prosseguir nele, sem duvidar, crendo mais e mais no Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta manhã. Pai, esta mensagem é muito importante para nós, que temos tantos desafios diante de nós, ó Pai. E às vezes nós andamos como se estivéssemos sozinhos nesse mundo, ó Pai. Mas não é isso que existe, ó Pai. É muito melhor, ó Deus. Nós temos o Senhor, o nosso guia, aquele que nos acompanha, aquele que está perto de nós, ó Pai. Que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê coragem, ó Pai, para tomar decisões pessoais, tomar decisões para os trabalhos da igreja, para que possamos ver o impossível, possamos ver a Tua mão agindo, possamos ver as redes cheias, ó Pai, depois de lançadas ao mar. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando cada família, ó Deus, abençoando o nosso lar, abençoando, ó Pai, as nossas decisões, as nossas ações, ó Pai, e que nós tenhamos um ano agradável, ó Pai, de estudo da Tua palavra, de crescimento espiritual, ó Deus. Aumenta-nos a fé, ó Pai, precisamos de Ti. É isso que nós te pedimos, orando certos de que a Tua palavra, ó Deus, nos dará forças para receber estas bênçãos que acabamos de pedir. Oramos em nome de Jesus. Amém.